Bom dia, gurizada. Então nós vamos corrigir as atividades, né, os exercícios da atividade diagnóstica da semana passada. Vou começar então aqui com a primeira questão que eu tenho aqui, porque a gente sabe que as questões elas estavam misturadas para todo mundo, né, gurizada? Então a minha número 1 pode não ser a número 1 de alguns, a minha número 1 vai ser a número 6, número 8 de outros colegas de vocês aí. Então olha só. Diz assim, ó, que o Hugo ele coletou um monte, né, de dados sobre o censo populacional do Brasil desde 1940 até 2010. E ele verificou, né, encontrou uma reta que descreve a seguinte equação para esse censo de dados. Y igual 475 sobre 1000, x menos 880. E ele diz que x é o ano. E y é a expectativa de vida do brasileiro. Aí a pergunta é bem assim, ó. Segundo este modelo descrito pelo Hugo, né, em que ano o Brasil atingiu a expectativa de 70 anos? Então olha só, gurizada. Ele está dizendo que o Y é a expectativa e X é o ano. Ele quer saber em que ano o brasileiro atingiu a expectativa de vida de 70 anos. Então se Y é a expectativa de vida, então nós vamos trocar o Y aqui, ó, por 70. Vai ficar 70 igual 475 sobre 1000, x, né, menos 880. Ficou uma equação de primeiro grau, bem fácil, letra para um lado, número para o outro. O menos 880 aqui, ó, ele tá 880, ele está subtraindo, passa para lá somando. 70 mais 880 igual 475x sobre 1000, né, gurizada? Então olha só, 70 mais 880, 950. O 1000, ó, o 1000 está dividindo, passa para cá multiplicando. Igual 475x. 950 vezes 1000 é o 950, acrescido de quantos zeros? 3. 1, 2, 3. Beleza? Igual 475. X. 475 está multiplicando, x passa para o outro lado dividindo. Então nós vamos ter 450.000 dividido por 475, que é igual a x. Logo, x vai ser igual a 2000. Então quer dizer que no ano 2000 a expectativa de vida do brasileiro atingiu 70 anos, tá bom? Vamos para mais uma questão. Diz assim, ó, no plano cartesiano, considere uma reta, olha só, daqui a pouquinho eu já vou apagar esse lado aqui. Considere uma reta, essa reta R, diz que ela tem a seguinte equação: x sobre 3 mais y sobre 4 igual a 1. É uma reta. Bom, se já é uma reta, então eu já posso aí calcular coeficiente angular, porque geralmente é o que nós fazemos quando nós encontramos reta de equações. Como é que eu vou calcular o coeficiente angular? O coeficiente angular é quem multiplica a variável x, mas ela está numa equação toda fracionária. Vamos tirar essa fração, vamos deixar na equação geral, ou melhor, vamos deixar na equação reduzida da reta. Então eu vou tirar aqui o MMC, de 3 e 4, que é 12. 12 por 3, 4 vezes x, 4x. 12 por 4, 3 vezes y, 3y igual. 12 dividido por 1, 12 vezes 1, 12. Vou cortar aqui, ó, né? Eu vou ter 3y igual, passo 4x para lá, menos 4x, o 12 já está ali, continua ali, menos 4x mais 12. Y igual, menos 4x sobre 3, mais o 3 aí também vai passar embaixo do 12, 12 sobre 3, 4. Então aqui eu já encontrei que o coeficiente angular da reta R é esse aqui, ó, menos 4 terços, tá bom? E aí o que o problema está me dizendo agora neste momento? O que o problema me fala neste momento? Ele diz que essa reta R tem uma nova reta chamada de reta S, que é paralela à reta R. Então se a reta S tem uma nova reta S e diz que ela é paralela à reta R, então o coeficiente angular da reta S é o mesmo. Retas paralelas, coeficientes angulares iguais. Então, menos 4 terços. E está dizendo que a reta S, ela passa pelo ponto 1,5. Passa pelo ponto 1,5. Então, aqui, ó, eu já consigo encontrar a equação da reta S. Então, vai ser y menos y1 igual a m, que multiplica x menos x1.
y menos, quem é o y1? 5. Igual quem é o m? Menos 4 terços. Que multiplica x menos quem é o x1? 1. 3 passa multiplicando, ó, 3y menos 15 igual menos 4x mais 4. Né? Passo 15 para lá. 3y é igual menos 4x mais 4 mais 15. Y é igual menos 4x sobre 3. 14 mais 15, 19. E o 3 também passa para lá, dividindo. Então, esta é a equação da reta S. E olha o que ele está dizendo. Né? A reta S paralela à reta R e passando pelo ponto P15, intercepta o eixo das abscissas no ponto de abscissa. Eixo das abscissas, gurizada, é eixo X. Está dizendo que a reta S está passando, ó. A reta S, ela está passando ali, ó. Passando pelo eixo X. Quando ela passa pelo eixo X, bem em cima do eixo X, ali o X tem um valor, né? É um valor desconhecido para nós. O que nós sabemos quando a reta passa bem em cima do eixo X é que o y sempre é zero. O y sempre é zero. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar a equação da reta S, se ela está passando, intercepta o eixo das abscissas, ela passa por cima do eixo X. Se passou por cima ali do eixo X, é porque o y é zero. Então eu vou pegar esse y aqui e vou trocar por zero. Aí eu vou ter isso aqui, ó. Zero igual menos 4x sobre 3 mais 19 terços. Né? Passo o menos 4x para cá, vai ficar 4x sobre 3 igual a 19 sobre 3. Quando eu tenho igualdade de frações e os denominadores são iguais, eu posso cortar. Ó. Aí o que me sobra? 4x é igual a 19, x é igual a 19 sobre 4, que vai ser igual a 4,75. Essa então é o valor onde o x corta o eixo das abscissas. 4,75 e 0. Foi isso que ele pediu. Vamos para mais uma questão, tá bom? Então, vou apagar aqui. Nós vamos para mais uma questãozinha agora de circunferência. Então, vamos lá para mais uma questãozinha aí de circunferência. Diz assim, ó. Em um plano munido com um sistema de coordenadas cartesianas usual, fixado uma unidade de comprimento, o C, que é a unidade de comprimento, quer dizer isso, né? Porque não está em centímetro, nem metro, nem quilômetro, a gente fala unidade de comprimento, né? A equação x ao quadrado mais y ao quadrado mais 2x menos 2y mais 1 igual a 0 representa uma circunferência com centro no ponto P. Então o ponto P é o centro, né? P e Q. P é o centro X e Q é o centro Y. Então o centro é P e Q. Cuja medida do raio é o C. O que quer dizer o raio é o C? Que a medida do raio está em unidades de comprimento. Ele não está dizendo se o raio está em centímetro, metro nem quilômetro, assim como a equação. Ele não diz se ela está em centímetro, metro, quilômetro. Diz que é unidade de comprimento. Aí o que ele pede, né? É correto afirmar que o valor de P mais Q mais R é igual a... Então quem é o P? É o centro em X. Quem é o C? O Q? O centro em Y. Quem é o R? O raio. Bom, o P e o Q eu já tenho, ó. Prontinho. Como é que eu faço para calcular o centro em X e o centro em Y? Pego o número que está multiplicando a variável X da equação geral da circunferência, sempre divide por menos 2. Pego o que está multiplicando o Y também, né? E divide por menos 2. Aí nós vamos ter o quê? Nós vamos ter isso aqui, ó. 2 dividido por menos 2, o centro P vai ser 2 dividido por menos 2, menos 1. Menos 2 dividido por menos 2, 1. Então já sei que P e Q é menos 1 e 1. Falta o R. Como é que a gente descobre o R lá na equação geral da circunferência? Eu havia explicado para vocês que o centro x ao quadrado mais o centro y ao quadrado menos o raio ao quadrado
vai ser igual ao termo independente. Então, o a ao quadrado mais b ao quadrado menos raio ao quadrado é o termo dependente. Que é o termo dependente aqui, ó. Olha o termo dependente, 1. Então, quem é o a? É o centro x. Quem é o b? É o centro y. Então, é menos 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado menos o raio eu quero descobrir igual a 1. Menos 1 ao quadrado, 1, mais 1 ao quadrado, 1, menos raio ao quadrado igual a 1. Um monte de 1. 1 mais 1, 2. Então vai ficar menos raio ao quadrado igual a 1. 1 mais 1, 2. Passa para lá, menos 2. Menos raio ao quadrado igual a 1 menos 2, menos 1. Raio vai ser igual, então, a raiz quadrada de 1, porque aqui vai ficar tudo positivo. Raio igual a 1. Descobri que o raio é 1. Então agora nós vamos fazer isso aqui, ó. P mais Q mais R. Quem é o P? Menos 1. Quem é o Q? 1. Mais quem é o R? 1. Menos 1 mais 1 cortou. Sobrou quem? Resposta final, somente o número 1. Belezinha, gurizada? Ligeirinho, então, nós vamos vir com mais uma questãozinha aí das nossas 10 atividades que fizemos na semana passada. Beleza? Ok? Até logo! Aí, gurizada, então vamos para mais uma questão da nossa atividade diagnóstica. Olha só. Diz assim, que a figura a seguir, essa que está aqui no quadro, ó, é um retângulo desenhado em cima de um plano cartesiano. E este retângulo, né? Este retângulo está passando uma reta R no ponto B e no ponto C. Esta reta R tem a equação 2x mais 5y menos 18 igual a zero. Essa é a equação da reta R que está passando pelo ponto C e pelo ponto B. Beleza? Aí diz assim, e o retângulo, o ponto A, tem coordenada 4, 0. Isso aqui é a coordenada 4, 0. Aí diz assim, determine a área do triângulo ABCD. Calcule a área desse triângulo. Bom, mas para calcular a área de um triângulo, eu tenho que ter a medida da base e tem que ter a medida da altura. E se a gente pensar um pouquinho, eu sei que alguns tiveram dificuldade, se pensar um pouquinho consegue chegar lá. Porque olha só, se o ponto A é 4 e 0, então o ponto C, em x, ó, em x é 4. Eu não sei qual é o valor em y. Então em y eu não sei qual é o valor. Como é que eu vou descobrir o valor em y? Bom, se a reta R está passando bem pelo ponto C, então ela está passando bem em cima da coordenada 4 para x e não sei o que é para y. Então eu vou pegar a equação da reta R e vou trocar o x por quanto? Por 4. E eu vou descobrir quem? O y. Vai ficar ali, ó, 2 vezes 4 mais 5y menos 18 igual a 0. 2 vezes 4, 8. Mais 5y menos 18 igual a 0. 5y vai ser igual 8 menos 18, menos 10. Passa para o lado de lá, mais 10. Logo, y é igual a 10 sobre 5, y é igual a 2. Então, a coordenada ali, ó, em y, passa a ser 2. Então, acabei de descobrir, ó, que este espaço aqui, ó, é a altura do retângulo, que tem altura 2. Então, a altura do nosso retângulo é 2. A altura dele, né? Então, olha só. Agora a gente precisa descobrir aqui, ó, a base do retângulo. Como é que eu vou calcular a base? Olha só. A reta R está passando no C e está passando no B. No B, eu não sei o valor em x. Não sei o valor em x. Mas eu sei que lá naquela primeira equação, primeira não, acho que foi a primeira ou a segunda equação, que interceptava, o ponto P interceptava o eixo das abscissas, né? A reta S interceptava o eixo das abscissas. Eu falei para vocês, né, que quando algo intercepta o eixo das abscissas, quer dizer que eu tenho valor para x, mas o y é sempre 0. Ó. A reta R está interceptando o eixo das abscissas, ó, no B. Quer dizer que tem um valor para x, eu não sei qual é, mas eu sei exatamente que y é 0. E quem é a equação da reta R? Essa ali, ó. 2x mais 5y menos 18 igual a 0. O que eu vou fazer? Vou trocar o y por 0 agora, para descobrir quem? Para descobrir o x. Então, olha, ó. 2x mais 5 vezes 0 menos 18
igual a zero. Né? 2x, 5 vezes 0 é 0. Menos 18, passa o 18 para o outro lado, mais 18. X é igual a 18 sobre 2, x é igual a 9. Então eu sei que a coordenada ali ó, passa a ser quem? 9, 0. A coordenada do A é 4, 0. A coordenada do B é 9, 0. Então, se aqui começa em 4, né? 4 e aqui 9, 9 menos 4, 5. Então, a base mede 5. Pede para calcular a área. A área de um retângulo, base vezes altura. A área do retângulo, base 5, vezes altura. A altura aqui, ó, 2, que é igual a 10. 10. Ele não deu unidade de medida, né, gente? Mas somente 10, beleza? Depois tinha uma outra questão que vocês tiveram que fazer na atividade diagnóstica, que ela dizia assim, ó, seja ABC um triângulo, eu vou apagar aqui primeiro, né? Seja ABC um triângulo tal que o ponto A é 1, o ponto B é 3 e menos 1, e o ponto C é 5 e 3. Ele diz assim, o ponto fulano de tal, né, é o baricentro desse triângulo. Baricentro, estão lembrados dos baricentro? Baricentro em X, como é que era? X1 mais o X2 mais o X3, que é o 5 ali, né? Tudo dividido por 3. 1 mais 3, 4 mais 5, 9 sobre 3, que é 3. E o baricentro em Y é o Y1 mais o Y2, que é menos 1, mais o Y3, que é 3. Como são três coordenadas, tudo dividido por 3. 1 menos 1 cortou. Sobrou o quê? 3 sobre 3, que é 1. Então, o nosso baricentro ficou o ponto 3, 1. Essa era a nossa respostinha. Questão, gente, extremamente fácil. Depois também tinha uma outra questão que eu larguei para vocês, né? De circunferência. Eu sei que circunferência, alguns aí têm um pouquinho de medo, né? Circunferência. Diz assim, ó, seja a circunferência x menos 1 ao quadrado mais y menos 6 ao quadrado igual a 25. A equação reduzida, isso aí é a equação reduzida de uma circunferência de centro AB. O centro, coordenadas AB, e o R, que é raio. Assim ele pede, ó, A mais B mais R. Bom, essa aqui é muito, muito fácil. Quando a equação é reduzida, como é que calcula o centro? O centro em X está aqui, ó. O centro em Y está aqui. Na equação reduzida, eu não fico dividindo por menos 2. A equação reduzida já me dá o centro. É só escrever o oposto. Quem é o oposto de menos 1? O oposto de menos 1 é 1. Quem é o oposto de menos 6? É 6. E quem é o raio? O raio pega o resultado, que está lá depois do sinal de igualdade, extrai a raiz quadrada. Raiz quadrada de 25? 5. Então, A mais B mais R. Então, vai ser 1 mais 6 mais 5. 1 mais 6, 7 mais 5, 12. Esta era a nossa respostinha dessa questão. Olha aqui, que barbada essa questão aí, né, gente? Depois, vamos para mais uma questãozinha aqui, ó. Alinhamento de pontos. Essa atividade diagnóstica foi um resumão de tudo que a gente viu, né, pessoal? Alinhamento de pontos, né? Se os pontos A, que é A e 2, o ponto B, que é B3, o ponto C, que é menos 3 e 0, estão alinhados, o valor de 3A menos 2B, 3A menos 2B, é quanto? Está dizendo que os 3 pontos estão alinhados. Se os 3 pontos estão alinhados, né, gurizada? A gente vai para o determinante. Quer dizer que o determinante é igual a isso. Determinante igual a 0. Então eu vou botar tudo isso no determinante, ó. Primeira coordenada, A2. Segunda, B3. A terceira, menos 3 e 0.
A gente sabe que a gente repete o número 1 agora aqui, né? Coloca uma coluna com o número 1. Agora repete as duas primeiras colunas. A, 2. B, 3. Menos 3 e 0. E diz que tudo isso aqui é igual a zero porque os pontos estão alinhados. Vai gerar uma equação. Então vamos resolver. Ó. A vezes 3 vezes 1, 3A. 2 vezes 1 vezes menos 3, menos 6. 1 vezes B vezes 0, zerou. Menos, agora o contrário, né? Menos 3 vezes 3 vezes 1, menos 9. 0 vezes 1 vezes A, aqui zerou. 1 vezes B vezes 2, mais 2B, tudo isso é igual a zero, ó. 3A menos 6, menos troca o sinal do menos 9, mais 9, menos troca o sinal do 2B, menos 2B igual a zero. Então ficou ali, ó, 3A menos 2B, menos 6 mais 9, 3. Passa para o lado de lá, menos 3. Está pronta a nossa questão, porque ele pedia, ou ele pede, quanto que vale 3A menos 2B? Ele pediu isso daí, né? 3A menos 2B, está ali a nossa respostinha. O menos 3. Era só isso que nós deveríamos, ou melhor, vocês deveriam ter feito. Questão extremamente fácil. Beleza, gurizada? Beleza, gurizada? Vamos aí para as 3 últimas questões, né? Olha só. Considere os pontos A, 2 e 8, e o ponto B, 8 e 0. A distância entre eles é de distância, pessoal. Fácil. Distância é igual a raiz quadrada, x2 menos x1 ao quadrado, mais y2 menos y1 ao quadrado. Distância é igual a raiz quadrada, x2, 8, menos x1, 2 ao quadrado, mais y2, 0, menos y1, 8 ao quadrado. Então, olha a distância. Raiz quadrada, 8 menos 2, 6. 6 ao quadrado, 36. Eu sei até o número que vai dar aqui, só por causa desse 36. 8 menos 0, menos 8 ao quadrado. Sabia? O 100, né? Distância igual raiz quadrada de 100, que é igual a 10. Acabou a questão. De tão simples, tão fácil que ela é, beleza? Então, foi mais uma questão nossa. Agora vamos para a penúltima questão. Olha aí. Diz assim: a área do triângulo cujos vértices são vértice A, 8 e 3, o vértice B, 4 e 7, o vértice C, 2 e 1. A área do triângulo, olha só, a área do triângulo, módulo do determinante dividido por 2. Módulo do determinante dividido por 2. Então vamos calcular o determinante aí. Determinante. 8, 3, 4, 7, 2, 1. Agora, bota uma coluna só com o número 1. Repete as duas primeiras agora. 8, 3, 4, 7, 2, 1. Estamos ó, calculando o determinante primeiro, né? Então vamos lá. 8 vezes 7 vezes 1. 7 vezes 8, 56. 3 vezes 1 vezes 2, mais 6. 1 vezes 4 vezes 1, mais 4. Menos, agora o contrário. 2 vezes 7 vezes 1, 14. 1 vezes 1 vezes 8, mais 8. 1 vezes 4 vezes 3, mais 12. Então vamos lá. 56 mais 6, 62 mais 4, 66, menos 14 mais 8, 22, mais 2, 34. Então, menos 34, né, gente? 66 menos 34, 32. Então, o nosso determinante ali é 32. Então, a área vai ser igual módulo de 32 dividido por 2, que é a forma, né? Quem é o módulo de 32? Exatamente 32. Sobre 2, 32 dividido por 2 igual a 16. Bem facilzinho, gente. Agora, última questão aí. Vamos apagar então aqui
Vamos para a última questão. Não menos importante, né? Eu diria que ela tem um grande valor, porque a última questão está dizendo assim. Dada a reta R de equação 2x menos 3y mais 5 igual a 0. E o ponto P, 5 e 6. A distância do ponto P à reta R. Distância entre ponto... Distância, olha só, gurizada. Distância entre ponto e reta. Existe uma formulazinha para calcular a distância entre ponto e reta. Qual é a formulazinha? Módulo de A vezes XP mais B vezes YP mais C, fecha módulo, dividido pela raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, distância entre ponto e reta. Quem é o A? É o número que está multiplicando a variável x na equação da reta, equação geral da reta. Quem é B? É o número que está multiplicando a variável y na equação geral da reta. Quem é C? É o termo independente da equação geral da reta. Né? Quem é o XP? É o ponto onde essa reta é onde tem essa distância. É aquele ponto ali da distância ali, ó, o 5. E quem é o YP? Ali, o nosso 6. Então é só pegar esses valores agora e substituir ele dentro, né? Então nós vamos ter um módulo de A, 2 vezes XP, 5, mais o B, o B agora, menos 3, vezes o YP, 6, mais o C, que é 5, fecha módulo, dividido, raiz quadrada, que é o A, 2 ao quadrado, mais o B, menos 3 ao quadrado. Né? E aí nós vamos, distância entre ponto e reta, módulo, 2 vezes 5, 10, menos 3 vezes 6, menos 18, mais 5 fecha módulo, sobre raiz quadrada, 2 ao quadrado, 4, mais menos 3 ao quadrado, 9. Vamos continuar aqui em cima, aqui. Então, a distância entre ponto e reta vai ficar igual. 10 menos 18, menos 8. Devo 8, tenho 5, devo 3. Módulo de menos 3 sobre 9 mais 4, 9 mais 4, 13. Então, sobre raiz de 13. Então, vai ficar módulo de menos 13 é 3, sobre raiz de 13. Só que a gente não pode deixar uma resposta com radical embaixo, correto? Então, o que eu vou ter que fazer? 3 sobre raiz de 13, eu vou ter que racionalizar. Multiplico tudo pela nossa raiz quadrada de 13. Então, eu passo a ter 3 raiz de 13, 3 raiz de 13 sobre o próprio 13, tá bom? Fechou. Tá prontinho aí a nossa atividade diagnóstica. Foi nossa última questão. Espero, gurizada, que vocês tenham entendido o conteúdo, espero que vocês tenham tirado uma boa nota, apesar que não valia a nota, né? Mas espero que vocês tenham conseguido acertar tudo, né? Ou quase tudo, pelo menos, né? Pelo menos 70% aí. Já ficaria muito feliz com vocês. Mas eu tenho certeza que vocês foram bem, porque não estava difícil. Vocês viram que ela contemplou todo o nosso conteúdo de geometria analítica aí deste bimestre passado, ok? Um grande abraço para vocês. Dei uma revisada nessa videoaula da correção da atividade diagnóstica para tirar todas as dúvidas possíveis, tá bom? Um forte abraço para vocês e até a próxima!